Milionário se disfarçou de funcionário para saber quem falava mal dele. Foi quando ele descobriu a verdade. Você não vai acreditar no que esse milionário foi capaz de fazer. Dono de uma rede de hotéis de luxo, ele tinha tudo nas mãos: poder, riqueza, prestígio, mas não fazia ideia do que falavam dele pelas suas costas. Cansado de viver cercado por bajuladores, tomou uma decisão que ninguém jamais esperaria. Vestiu um uniforme simples, assumiu uma identidade falsa e começou a trabalhar como um funcionário qualquer dentro do seu próprio hotel. O que era para ser apenas uma experiência rápida virou uma jornada de revelações, segredos e sentimentos que ele jamais imaginou enfrentar. Antes de continuar essa história surpreendente, curta o vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e se inscreve no canal para não perder nenhum capítulo dessa transformação que vai emocionar você do começo ao fim. Quando ele entrou naquele refeitório pela primeira vez, suado do turno de manutenção e com um prato de comida simples nas mãos, não imaginava que ouviria a verdade nua e crua sobre si mesmo, e vinda de quem menos esperava. Foi nesse momento que tudo começou a mudar. O som da chuva batendo contra os painéis de vidro era constante, quase hipnótico. No alto do edifício espelhado, o homem observava, imóvel, a cidade cinzenta se desenhar além da vidraça. Daquele ponto, via-se o oceano ao fundo, quase como uma pintura, mas ele não via beleza na paisagem. Não naquela manhã. O relógio em seu pulso marcava 6h47, e ele já estava de pé há mais de 2 horas, sem conseguir tirar da cabeça uma pergunta que, ultimamente, parecia gritar a cada dia: quem eu sou para essas pessoas? Dono de uma das maiores redes hoteleiras do Brasil, ele nunca teve falta de nada. Dinheiro, poder, influência. Mas faltava algo mais profundo. Confiança, talvez. Amor genuíno. Algo que não se comprava. Sempre fora conhecido por sua frieza e perfeccionismo. Seus funcionários, mesmo os mais antigos, o tratavam com distância, como se tivessem medo de errar ao respirar ao seu lado. Bajulavam-no em público, mas bastava ele sair da sala para os olhares trocarem entre si, desconfortáveis. Ele sabia disso. Sentia. A dúvida o corroía. Quantos fingem me respeitar só porque sou o dono? Não se tratava de orgulho ferido, mas de um vazio existencial que parecia crescer a cada nova expansão da empresa. E foi então, naquela manhã chuvosa, após uma noite mal dormida, que a ideia nasceu. Louca, ousada, mas irresistível. Ele disfarçaria-se. Sim, deixaria o terno de lado, assumiria uma identidade falsa e se infiltraria como um funcionário qualquer em um dos hotéis da rede. Precisava ver, com seus próprios olhos, quem era ele aos olhos dos outros. Precisava ouvir a verdade, por mais dolorosa que fosse. Mas não podia ser qualquer hotel. Escolheu o resort do litoral paulista, um dos mais antigos e conceituados do grupo, localizado numa vila onde as tradições caiçaras ainda resistiam ao tempo. O hotel era elegante, mas vivia uma queda discreta na reputação. Reclamações sutis apareciam nos relatórios, e a gerência parecia mais preocupada em impressionar o alto escalão do que em atender os hóspedes ou cuidar da equipe. A transformação começou naquela mesma semana. Barba crescida, cabelo mais comprido, roupa simples, sotaque forçado do interior. Registrou-se com documentos falsos no RH como Carlos, um técnico em manutenção com experiência modesta. Assinou papéis, tirou foto para o crachá e, dias depois, foi escalado para o turno da tarde. O primeiro dia foi um choque de realidade. A entrada dos funcionários era pelos fundos, ao lado da lavanderia. O vestiário, abafado e com cheiro de sabão industrial, contrastava com as suítes luxuosas que ele mesmo havia projetado. A equipe de manutenção o recebeu com olhares indiferentes. Nenhum tapete vermelho, nenhuma deferência, apenas o cansaço no rosto de quem carregava a empresa nas costas sem nunca ser visto. Durante as primeiras horas, limpou filtros de ar-condicionado, carregou caixas de ferramentas e apertou parafusos em calhas soltas. Suou como nunca, machucou os dedos, ouviu ordens ríspidas de supervisores e sentiu nas costas o peso que, até então, desconhecia. Na hora do almoço, sentou-se no refeitório entre 2 auxiliares de serviços gerais. Arroz, feijão, carne moída e salada. Nada gourmet. O barulho das vozes era intenso. Conversas cruzadas, piadas internas, desabafos sobre o dia a dia. Foi aí que ouviu.
Ele nunca apareceu aqui. Acha que sabe tudo, mas não sabe nem o nome de quem trabalha para ele. A voz era da camareira mais antiga do hotel, mulher de fala firme e olhar direto. Só pensa em dinheiro. Completou um dos garçons, baixando o tom. Tá nem aí se a gente se arrebenta para manter tudo funcionando. Ele deve achar que os quartos se limpam sozinhos. O protagonista ficou paralisado por dentro. Não era raiva o que sentia. Era algo mais profundo. Um incômodo que não vinha da crítica, mas da constatação: eles tinham razão. Ninguém ali o conhecia de verdade, porque ele nunca tinha se deixado conhecer. Nos dias que se seguiram, mergulhou ainda mais na rotina. Conheceu Tânia, a camareira que fazia jornada dupla para pagar a faculdade do filho. Conheceu seu Raimundo, o cozinheiro aposentado da Marinha que voltará a trabalhar por saudade da atividade. E conheceu Júlia, a gerente de eventos, enérgica e apaixonada pela cultura local, que não tinha medo de dizer o que pensava, inclusive sobre o dono do hotel, que ela achava insensível e egocêntrico. Apesar da dor que isso causava, algo dentro dele começou a mudar. Pela primeira vez, não era visto como milionário inalcançável. Era apenas mais um. E, paradoxalmente, isso fazia-se sentir mais real. Cada conversa no vestiário, cada gargalhada no corredor, cada queixa espontânea no final de um turno puxado, era uma peça que se encaixava em um quebra-cabeça emocional há muito ignorado. Mas a verdade ainda estava longe de ser totalmente revelada. E ele sabia, quanto mais se aproximava das pessoas, mais difícil seria manter o disfarce. Mas, naquele momento, ele não pensava no risco. Pensava no que sentiu quando viu seu Raimundo dividir a marmita com o estagiário da recepção que esquecera de trazer a própria. Pensava na música caiçara tocando ao fundo do refeitório, enquanto todos batiam palmas no ritmo improvisado com colheres. Pensava em Júlia rindo alto de algo que ele dissera, sem imaginar quem ele realmente era. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu parte de algo. Carlos, ou pelo menos era assim que agora o chamavam, começava a se adaptar ao novo corpo que habitava. A barba falsa coçava menos, o sotaque saía com mais naturalidade, e os calos nas mãos já não incomodavam tanto. O uniforme azul de manutenção, com um crachá de plástico pendurado, agora fazia parte do seu reflexo diário no espelho. Só ele sabia o quanto custava conter, a cada dia, o impulso de corrigir uma falha administrativa ou de ligar para a sede e resolver um problema com um telefonema. Mas não podia. A função ali não era de dono, era de ouvinte. Naquela semana, a cidade litorânea se preparava para a festa de São Pedro, padroeiro dos pescadores. Era uma celebração vibrante e tradicional, com procissões, comidas típicas, danças e enfeites coloridos pelas ruas. Para o resort, isso significava lotação máxima, eventos especiais e pressão redobrada sobre os funcionários. Essa semana o bicho pega, comentou Davi, um jovem aprendiz que Carlos vinha observando com atenção. Era esforçado, curioso, mas inseguro. A gerência só lembra da gente quando tem festa. Depois some. Durante os preparativos para o evento, Carlos recebeu ordens diretas de Júlia, a gerente de eventos. Ela parecia um furacão em forma de mulher. Não andava, marchava, não falava, disparava comandos com precisão militar. Mas havia ternura nas bordas daquela rigidez. O jeito como ela lembrava os nomes de todos, o olhar atento para quem estava exausto, e o carinho com que distribuía pedaços de bolo feito pela própria mãe nos aniversários dos colegas. Carlos se viu admirando cada gesto, cada detalhe. Júlia o encantava, não porque era perfeita, mas porque era profundamente humana. Autêntica. Sem saber quem ele realmente era, tratava-o com a mesma energia e respeito que tratava qualquer um. Mas algo começou a se desenhar no ar, algo mais tenso, invisível, uma vibração de desconfiança. Pequenos olhares lançados na direção de Carlos, sussurros abafados, cochichos que cessavam quando ele se aproximava. E ele sabia bem o que isso podia significar. Durante uma pausa no pátio de serviço, seu Raimundo se aproximou, sentando-se ao lado dele com uma garrafinha de café na mão. Você é diferente, disse o velho cozinheiro, sem rodeios. Trabalha como quem já sabe mais do que parece. Não julga ninguém, mas também não se mistura de verdade. Carlos sorriu, desconversou.
Mas Raimundo insistiu, e te vi olhando para Júlia como quem conhece o gosto da liberdade e tem medo de tocá-la. Aquilo o atingiu como uma bofetada delicada. Ele desviou o olhar, mexeu no cadarço da bota. Só tô tentando fazer meu trabalho, seu Raimundo. Ninguém disfarça sentimento por muito tempo, rapaz. A gente envelhece e aprende a reconhecer verdade no olhar dos outros. O comentário ficou martelando por dias. E então veio a segunda-feira da grande festa. O resort estava em ebulição. Barracas de quitutes tradicionais foram montadas no jardim central, e os funcionários, embora exaustos, trabalhavam com um brilho especial no rosto. Carlos estava escalado para checar os sistemas elétricos das barracas e monitorar o gerador. Enquanto fazia os ajustes, ouviu de novo seu nome entre murmúrios. Só que desta vez, o tom era diferente. Não era sobre o dono do hotel, mas sobre ele, o novo funcionário. Acho que ele é parente de alguém da diretoria, disse uma funcionária da recepção. Chegou do nada, mas parece saber demais. Ontem mesmo ele consertou um sistema que nem o técnico sênior conseguiu. Isso não é comum, respondeu outro. Carlos sentiu o peso da própria eficiência. Ser bom demais, ali, era uma armadilha. Naquela mesma noite, o hotel recebeu um grupo de investidores para um jantar exclusivo. Carlos, em silêncio, observou de longe a pompa, os sorrisos falsos e os discursos decorados. Viu seu próprio nome sendo elogiado como visionário, líder inspirador, enquanto ele mesmo, o verdadeiro, suave escondido atrás de uma parede, apertando parafusos. De repente, o sistema de som falhou. Júlia, em pânico, procurava alguém da manutenção. Carlos, preciso de você, agora, gritou ela pelo rádio. Ele correu, pegou as ferramentas, entrou pela lateral da sala de eventos e em menos de 2 minutos, restaurou o som. A música voltou, os aplausos ecoaram, mas o que ele não percebeu foi o olhar fixo de uma das investidoras, uma mulher elegante, com olhos atentos, que parecia reconhecê-lo. Mais tarde, já na área dos fundos, enquanto guardava as ferramentas, Júlia apareceu com 2 copos de refrigerante e um sorriso aliviado. Se não fosse você, aquele jantar teria virado um desastre, disse, entregando-lhe o copo. Obrigada, de verdade. Ele sorriu, mas logo o sorriso se desfez. Júlia, o que você pensa do dono desse hotel? Ela hesitou, olhou em volta e respondeu, acho que ele construiu algo grandioso. Mas se afastou da essência disso tudo. Esqueceu que hospitalidade começa com quem veste o uniforme. Que um bom líder precisa pisar no chão que os outros limpam. Carlos engoliu seco. Ouvia aquelas palavras como uma sentença, e como um convite à mudança. Naquela noite, quando chegou à pequena kitnet que alugava para manter o disfarce, sentou-se na cama e encarou o próprio reflexo no espelho rachado. A barba postiça pendia levemente. O disfarce estava inteiro, mas ele, por dentro, começava a se despedaçar. Ali, naquele quarto simples, o homem que achava controlar tudo percebeu o quanto controlava pouco. E, mais do que isso, percebeu que estava, talvez pela primeira vez na vida, vivendo de verdade. A manhã seguinte amanheceu com cheiro de sal e sol quente escorrendo pelos telhados. A cidade ainda acordava dos festejos da noite anterior, mas no resort a rotina já pulsava com força. Carlos acordou antes do despertador, como vinha fazendo há semanas. O corpo já se acostumara ao novo ritmo, mas a mente, essa parecia trabalhar dobrado. Durante o café no refeitório dos funcionários, notou que os olhares suspeitos aumentaram. Até Davi, o aprendiz que antes se sentava ao lado dele sem cerimônia, agora parecia hesitante. As conversas cessavam quando ele se aproximava. Era claro, o disfarce começava a se desgastar. Ele era bom demais, observador demais. Pessoas assim não passam despercebidas por muito tempo. Naquele mesmo dia, a direção do hotel enviaria um inspetor da sede administrativa para uma vistoria surpresa. Carlos sabia disso porque ele mesmo havia agendado essa visita, semanas antes de se infiltrar. Esquecera completamente que a data havia chegado. O problema era que, agora, ele estava no lado oposto, não no lugar do dono que recebia os relatórios, mas no chão, ao lado dos que seriam julgados. O dilema se instalou.
A visita poderia prejudicar injustamente os funcionários, que estavam sobrecarregados e mal assessorados pela gerência local. Ao mesmo tempo, interferir significava revelar-se. Decidiu observar. Escutou os bastidores das reuniões de emergência, viu a gerente operacional ensaiar frases com a equipe como se tudo fosse perfeito. Funcionários mais novos eram orientados a sorrir, falar pouco e evitar contato direto com o inspetor. Um teatro. E um muito mal ensaiado. Durante o almoço, sentou-se no pátio lateral para comer sozinho. Júlia se aproximou, carregando 2 pratos. Sentou-se ao seu lado sem dizer uma palavra. Ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o barulho das ondas à distância. Você já trabalhou em outro lugar assim? Ela perguntou, de repente. Já, em lugares muito parecidos, respondeu Carlos, sem levantar os olhos. Vamos rever os planos de carreira e garantir treinamentos reais, não apenas cartilhas. Alguém aplaudiu. Depois, outro. E outro. E logo, o salão inteiro aplaudia, não por bajulação, mas por alívio. Por esperança. Nas semanas seguintes, mudanças concretas começaram a surgir. A cozinha dos funcionários foi completamente reformada. Novos uniformes foram distribuídos. A jornada de trabalho foi reestruturada para permitir folgas justas. Um canal anônimo de sugestões foi criado. Mais do que estrutura, o que se instalou foi confiança. Mas nem tudo foi fácil. Carlos enfrentou resistência de parte da diretoria, que não via com bons olhos sua aproximação com a base. Um dos executivos chegou a pedir sua saída da presidência da empresa, dizendo que ele estava perdendo o foco no lucro. Carlos, firme, respondeu: se o lucro depende de ignorar a dignidade de quem trabalha aqui, então que fique claro, meu foco mudou. A decisão dividiu opiniões, mas ele se manteve firme. E o hotel começou a ganhar fama por algo raro, um ambiente saudável, onde funcionários eram tratados como parte do coração do negócio. Numa tarde chuvosa, quase 2 meses após a revelação, Carlos e Júlia se encontraram novamente no deck. A chuva caía fina, e o mar estava agitado. Ela usava um casaco bege e segurava um guarda-chuva torto. Ele, um boné e uma expressão serena. Achei que você ia sumir, disse ela. Pensei. Mas eu vim para ficar. E se eu ainda puder, quero que você fique também. Ela o observou por um instante. A verdade ainda me pesa. Mas eu vi o esforço. Vi que você está tentando fazer diferente. E sabe de uma coisa? O quê? Acho que você não precisa escolher entre ser o dono e o homem. Dá para ser os dois, se tiver coragem. Ele sorriu, com gratidão nos olhos. Eu estou aprendendo. Júlia caminhou até ele. Ficaram lado a lado, observando o mar. E se eu te dissesse que ainda quero te conhecer de verdade? Eu diria que essa seria a primeira coisa real que alguém quis de mim em muito tempo. Ela sorriu. Então vamos começar de novo. Como 2 pessoas normais. Carlos, técnico em manutenção, disse ele, brincando, estendendo a mão. Júlia, gerente de eventos. Fã de pastel de camarão e forró de raiz. Eles riram. E, naquele instante, sob a chuva fina e o barulho das ondas, o passado começou a se transformar em uma ponte para o que viria depois. 3 meses haviam se passado desde a revelação do disfarce. 3 meses desde que Carlos deixará de ser apenas um nome nos corredores silenciosos da sede administrativa e se tornará, de fato, uma presença ativa no coração do resort. Ele não voltou para o ar-condicionado dos escritórios. Pelo contrário, trocou o conforto por botas de borracha e reuniões feitas de pé, nos bastidores da operação. A reputação do resort começou a se reconstruir. Pequenas melhorias visíveis, como o novo sistema de ventilação na lavanderia ou os armários individuais para os funcionários, tornaram-se símbolo de uma nova fase. Mas os frutos mais profundos eram invisíveis: confiança, motivação e, sobretudo, orgulho. Porém, com mudanças reais sempre vêm resistências reais. E uma delas tinha nome e sobrenome: Cláudio Vasques, o diretor de expansão da rede. Um homem frio, pragmático, de fala calma e olhar calculista. Cláudio via tudo como número. E os números,
naquele início de transformação, ainda não mostravam retorno financeiro. Carlos, eu preciso que você entenda. Nossa prioridade é manter o investimento atraente. Você quer transformar esse hotel num exemplo humanitário, mas os acionistas querem rentabilidade, disse ele, numa reunião tensa na sede da rede, em São Paulo. Carlos respondeu com firmeza: a experiência dos hóspedes começa pela experiência dos funcionários. Se cuidarmos de quem trabalha aqui, o resultado vem. Talvez mais lento, mas mais sólido. Cláudio não respondeu. Apenas fez uma anotação no caderno de couro que sempre carregava. Ao retornar para o resort, Carlos trouxe consigo o peso da incerteza. Pela primeira vez, sentiu que sua posição estava ameaçada, não por uma falha de gestão, mas por uma mudança de filosofia que batia de frente com os interesses de uma parte poderosa do conselho. No hotel, enquanto enfrentava os ventos contrários de São Paulo, outro tipo de tempestade se formava. Júlia, que desde a revelação vinha se aproximando de Carlos com cautela, começava a mostrar sinais de cansaço. O ritmo da nova gestão era intenso, e ela se via sobrecarregada, dividida entre o profissionalismo e os sentimentos confusos por alguém que, por tanto tempo, usará uma máscara ao seu lado. Sabe o que me incomoda? Disse ela, numa noite em que os dois revisavam juntos o cronograma de uma convenção. Não é o que você fez antes. É que, às vezes, parece que você ainda está se escondendo. Carlos fechou o caderno devagar. A fala dela o acertara em cheio. Eu ainda estou tentando me descobrir fora daquele pedestal. Você não tem ideia de como é difícil se despir de uma imagem que construíram para você durante anos. Talvez você precise parar de tentar provar quem é e simplesmente ser. Silêncio. Os dois se olharam por um instante que pareceu mais longo do que qualquer conversa. Depois, ela se levantou, pegou sua bolsa e saiu da sala. No dia seguinte, uma forte chuva castigava a região. A energia elétrica oscilava, o mar revolto batia nas rochas próximas ao pier, e uma instabilidade no sistema hidráulico fez com que alguns quartos ficassem sem água quente. Era o tipo de dia que colocava à prova qualquer equipe. Carlos vestiu o macacão, calçou as botas e foi ajudar a equipe de manutenção. Estava encharcado, sujo de graxa, mas sentia-se vivo. Nas horas seguintes, não foi o dono da rede, nem o técnico de fachada. Foi um homem comum, que carregava baldes, checava disjuntores, apertava válvulas com a mesma seriedade com que um executivo apertaria mãos em uma sala de conferência. E foi nesse dia que algo inesperado aconteceu. Ao ajudar a equipe a escoar a água acumulada na garagem inferior do hotel, Carlos escorregou e torceu o tornozelo. Nada grave, mas o suficiente para precisar de repouso e, inevitavelmente, depender dos outros. Foi levado à enfermaria improvisada do hotel e ficou de repouso por 2 dias em um dos quartos reservados para funcionários. Durante esse período, recebeu visitas que o emocionaram profundamente. Davi, o jovem aprendiz, levou-lhe um pão de queijo feito pela mãe. Tânia, a camareira, trouxe um cobertor limpo e uma caixa com livros do filho para ele não se entediar. Seu Raimundo preparou um caldo de peixe e ficou ali, conversando como se fosse um velho amigo. E Júlia, ela apareceu no segundo dia, quando o céu já começava a abrir. Vim ver como está o homem, não o dono, disse ela, entrando sem cerimônia. Então vai se decepcionar. Hoje eu sou só um tornozelo inchado e uma pilha de reflexões, brincou ele. Ela sorriu. Sentou-se ao lado da cama e pegou um dos livros. A gente nunca para de se construir, Carlos. Porque você parece saber demais. Mas também parece carregar algo pesado. Carlos fitou o chão. A sinceridade dela o desarmava mais do que qualquer inquérito. Às vezes a gente se disfarça para fugir do que sente, Júlia. Às vezes, é o contrário. A gente se disfarça para conseguir, finalmente, sentir alguma coisa. Ela o encarou. Havia algo no olhar dela, uma pontinha de compreensão misturada com suspeita. Seja lá quem você é, espero que não esteja aqui para brincar com a vida dos outros. Antes que ele respondesse, o rádio de Júlia chiou. O inspetor havia chegado. Nas 3 horas seguintes, o hotel se transformou num palco de tensão. O inspetor, um homem elegante, com óculos finos e andar calculado, visitava cada setor, fazendo perguntas diretas e tomando notas. Em determinado momento,
Chegou ao refeitório dos funcionários e observou as condições precárias da cozinha de apoio. Isso deveria estar reformado há pelo menos um ano, comentou ele, em tom reprovador. Carlos viu os olhares de pânico nos colegas. A gerente tentou argumentar, culpando a burocracia da sede. Carlos, tomado por impulso, deu um passo à frente. A reforma foi aprovada, mas desviaram o orçamento para a área VIP da piscina. Posso mostrar os registros, se quiser. O silêncio foi absoluto. Todos o encararam, incrédulos. A gerente ficou pálida. E você é? Perguntou o inspetor, sem esconder a curiosidade. Carlos hesitou. Alguém que sabe onde está o problema. Depois disso, a tensão se instalou de vez. À tarde, foi chamado para uma conversa com o gerente-geral, que o questionou agressivamente sobre seu comportamento. Você se acha quem para sair falando assim? Você é um técnico de manutenção. Carlos fingiu humildade. Só disse o que todo mundo sabe, mas ninguém tem coragem de dizer. Naquela noite, foi até o quarto de seu Raimundo, no alojamento anexo. Encontrou o velho sentado na varanda, ouvindo um samba antigo num rádio pequeno. Você mexeu num vespeiro hoje, rapaz, disse Raimundo, sem nem olhar para ele. Carlos assentiu. Não era justo ficar calado. O velho riu, baixo. Às vezes, justiça tem preço alto. E o senhor, Raimundo, por que ainda está aqui, depois de tudo que já viveu? Raimundo parou a música e olhou diretamente para ele. Porque aqui, mesmo com os problemas, ainda tem gente de verdade. Gente que faz com o coração. Eu fico para proteger o pouco que ainda é real. Carlos sentiu um nó na garganta. Era isso. Ali, entre aquelas paredes simples, havia mais verdade do que em todos os escritórios de vidro da sede. Mas no dia seguinte, algo aconteceu que ameaçou desmontar tudo. A gerente operacional convocou uma reunião geral com os funcionários. Disse que, após a visita do inspetor, a sede exigia investigação interna sobre funcionários infiltrados e sabotadores. Disse também que havia denúncias anônimas sobre um novo funcionário que não estava devidamente registrado. O clima ficou tenso. Todos olhavam para os lados, desconfiados. Júlia, visivelmente incomodada, tentou intervir, dizendo que aquele tipo de caça às bruxas não ajudaria em nada. Mas foi ignorada. Carlos percebeu que a corda estava perto de arrebentar. Seu tempo ali estava se esgotando. Decidiu, então, fazer algo que exigia coragem. Pediu a Júlia que o encontrasse depois do expediente. Ela hesitou, mas aceitou. Naquela noite, no deck do hotel iluminado pela lua, ele apareceu sem uniforme. Estava limpo, com uma camisa simples, mas com o rosto limpo, sem disfarce. Júlia se aproximou. Olhou para ele. E em segundos, a expressão de espanto tomou conta de seu rosto. É você? Murmurou. Carlos assentiu. Sou eu. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, foi de decepção contida. Você mentiu para todos nós. Por quê? Ele respirou fundo. Porque essa era a única forma de ouvir a verdade. A brisa do mar soprava morna, balançando as cortinas do deck e o coração de Júlia, que, parada diante de Carlos, agora sem disfarces, lutava para entender tudo o que acabará de descobrir. Então você é ele, disse, a voz presa entre a raiva e a mágoa. O homem que a gente comentou, criticou, julgou, e você estava ali, ouvindo tudo? Estava, respondeu Carlos, sem rodeios. E precisava ouvir. Eu já não sabia mais quem eu era no meio de tudo isso. Júlia cruzou os braços. A lua refletia em seus olhos cheios de frustração. E o que exatamente você esperava encontrar? Um grupo de pessoas aplaudindo o seu nome pelas costas? Não. Eu só queria saber se havia algo verdadeiro. Algo que não fosse comprado, ensaiado, maquiado para me agradar. Eu precisava da verdade. Precisava olhar no espelho e reconhecer o que eu me tornei. Ela respirou fundo, afastando-se um pouco. Caminhou até a beira do deck, onde a água quase tocava a madeira. E você se achou? Ainda não. Mas acho que estou começando. Júlia olhou para ele,
séria. Você criou uma armadilha para si mesmo. Porque agora que a gente te viu por inteiro, você vai ter que escolher quem quer ser: o dono ou o homem. Carlos ficou em silêncio. Sabia que não havia mais espaço para máscaras. No dia seguinte, o burburinho no hotel era insuportável. A notícia se espalhara como vento em palha seca. O novo técnico da manutenção era, na verdade, o dono do resort. Ninguém sabia como reagir. Alguns estavam chocados. Outros, ofendidos. Muitos, magoados. Seu Raimundo, que normalmente falava pouco, chamou Carlos num canto da cozinha. Olha, não vou dizer que não fiquei surpreso. Fiquei, sim. Mas sabe o que me incomoda mais do que a mentira? O quê? Perguntou Carlos, de cabeça baixa. O fato de que você nos ouviu e não nos julgou. Isso, sim, me desestabiliza. Carlos ergueu os olhos, tocado. Eu não quero que isso se perca. Tudo que vi, ouvi, aprendi. Eu não quero voltar a ser quem eu era. Raimundo deu um tapinha nas costas dele. Então faz algo com isso. Comece consertando o que você quebrou. Mais tarde, Carlos convocou uma reunião com todos os funcionários. O salão de convenções do hotel, usado normalmente para festas e eventos corporativos, agora recebia pessoas de uniforme, olhos desconfiados e corações tensos. Ele subiu ao pequeno palco sem microfone. Não precisava amplificar a voz, só precisava ser sincero. Não preparei um discurso. Não tenho palavras bonitas, nem desculpas ensaiadas. Só tenho a verdade. O silêncio era absoluto. Eu entrei aqui disfarçado porque não confiava mais em ninguém. Nem em mim. Me tornei uma figura distante, cercada de relatórios e cifras. Mas vocês me mostraram mais do que eu esperava. Mostraram o peso de cada turno, a dedicação que ninguém vê, a dor de não ser ouvido. E eu ouvi tudo. Doeu. Mas precisava doer. Uma camareira levantou a mão. E o que você vai fazer com isso, agora que ouviu? Carlos respondeu sem hesitar. Mudar. Não só o que está errado na gestão, mas o que está errado em mim. A partir de hoje, todos os projetos de melhoria vão começar pelos bastidores. Vamos reformar as áreas dos funcionários antes das suítes. Nem quando parece que está tudo pronto. Eu achava que tudo o que eu era estava pronto. Mas você desmontou isso com uma frase. Ela levantou os olhos, curiosa. Qual? Talvez você precise parar de tentar provar quem é e simplesmente ser. Ela sorriu, levemente. Depois ficou séria. Carlos, se você quiser tentar ser de verdade, com todas as suas falhas e verdades, eu topo caminhar ao seu lado. Ele estendeu a mão. Ela segurou. Nos dias que se seguiram, Carlos voltou a andar devagar, mas firme. Começou a delegar mais, não por preguiça, mas por confiança. Incentivou a promoção de funcionários antigos, criou um fundo de incentivo para a formação técnica e autorizou a criação de um conselho interno de funcionários, para que todas as áreas fossem ouvidas. O conselho administrativo da empresa ainda olhava com desconfiança. Cláudio Vasques tentava minar as decisões de Carlos com relatórios frios e projeções distorcidas. Mas algo começou a acontecer que mudou o jogo. Clientes começaram a deixar avaliações espontâneas sobre o ambiente acolhedor do hotel. Influenciadores começaram a elogiar o atendimento, a atenção aos detalhes, o clima positivo. E os números, devagar, começaram a subir. Um jornal local publicou uma matéria de página inteira com o título: "O hotel onde funcionários sorriem de verdade". Cláudio não teve mais argumentos. Carlos, agora, não precisava mais se disfarçar para ouvir a verdade. Ele se tornará parte dela. O sol voltará a brilhar com força sobre o litoral, como se o céu quisesse selar o novo momento vivido pelo resort. Carlos caminhava pelo jardim principal onde, meses atrás, era só mais um funcionário anônimo. Agora, era o mesmo homem, mas sem disfarces, mais leve, mais presente. Os funcionários o cumprimentavam com respeito genuíno, e ele fazia questão de responder a todos, pelo nome.
O novo programa de treinamento estava em pleno andamento. Davi, o jovem aprendiz, havia sido promovido a assistente técnico e mostrava uma alegria contagiante. A cada tarefa cumprida, um brilho surgia em seus olhos, como se estivesse, enfim, enxergando um futuro diferente para si. Carlos, observando aquilo, sentia uma satisfação que não vinha de lucros ou metas, vinha de transformar realidades. Mas nem tudo era tranquilidade. Por mais que o hotel estivesse vivendo um de seus melhores momentos em termos de clima organizacional, o passado, como sempre, tinha suas formas de reaparecer. Naquela manhã, enquanto revisava os novos contratos de fornecedores sustentáveis na área administrativa, Júlia entrou em sua sala com uma expressão tensa. Tem alguém querendo falar com você. Não está na agenda, mas... Ele disse que já se conhecem. Carlos ergueu os olhos do papel. Quem é? Um tal de Bernardo Moretti. O nome caiu como uma pedra no estômago de Carlos. Bernardo era seu antigo braço direito na presidência da rede. Um homem ambicioso, estrategista nato, e o único que sabia, desde o início, que Carlos havia desaparecido para se infiltrar no resort. Eles haviam feito um acordo de silêncio, mas não se falavam há meses. Carlos levantou-se lentamente. Manda entrar. Bernardo entrou com um terno claro e um sorriso ensaiado. Parecia não ter mudado nada. O mesmo perfume forte, o mesmo olhar de quem já pensava 5 passos à frente. Carlos, você está com cara de quem virou pescador ou padre. E você, com a mesma cara de quem não aparece sem motivo. Sentaram-se. O silêncio pesou no ar por alguns segundos. Vim porque o conselho quer respostas, começou Bernardo. Você está cortando parcerias, mudando contratos, redistribuindo lucros. Está indo contra tudo que construímos no modelo de negócio. E, ainda assim, os números estão surpreendentes. Carlos não respondeu. Pegou uma pasta, abriu e colocou sobre a mesa relatórios de avaliações de hóspedes, gráficos de crescimento orgânico e pesquisas de clima organizacional. Está tudo aí. Bernardo folheou com rapidez, mas sem ler de verdade. O conselho ainda não está convencido. Alguns querem sua substituição. Carlos cruzou os braços. Deixa eu adivinhar, Cláudio Vasques está puxando a fila? Bernardo sorriu, sem negar. Eles acham que você se perdeu no personagem. Que esqueceu de ser CEO para ser o funcionário do mês. Carlos se inclinou para a frente. Eu nunca estive tão CEO quanto agora, Bernardo. Só que agora entendo o que isso realmente significa. Naquela noite, Carlos andou pelas dependências do resort como fazia nos velhos tempos de disfarce. Sem avisar ninguém. Apenas observando. Na lavanderia, viu Dona Celeste, uma funcionária que quase pedirá demissão meses atrás, ensinando uma nova colaboradora com carinho e paciência. No jardim, viu Davi e outro jovem da recepção rindo enquanto tentavam instalar um novo letreiro. Não riam de deboche, riam de alegria simples, e isso dizia muito. Foi até a praia, onde seu Raimundo pescava em silêncio. Sentou-se ao lado dele sem dizer nada. Recebi uma visita do passado hoje, comentou, depois de um tempo. Fantasmas ou só fantasias mal resolvidas? Perguntou Raimundo, com sua sabedoria tranquila. Os dois, talvez. O velho lançou o anzol de novo. O problema do passado é que ele insiste em querer dirigir o presente. Mas ele só devia ser passageiro. Carlos assentiu. Depois de um tempo, levantou-se. Obrigado, Raimundo. Vai com calma. E cuidado para não tropeçar no que já foi. Na manhã seguinte, Carlos convocou uma reunião extraordinária com o conselho administrativo. Não usou paletó, nem discursos preparados. Entrou com planilhas de impacto social, gráficos de avaliação de hóspedes e uma lista de novos contratos sustentáveis. Mas o que mais surpreendeu foi o vídeo de depoimentos dos funcionários, que Júlia e Davi haviam preparado às escondidas. Tudo que vocês vão ver aqui não é sobre caridade, disse Carlos, antes de exibir o vídeo. É sobre estratégia com alma. Sobre empresas que podem lucrar sem moer quem constrói o lucro. O vídeo tinha falas emocionantes. Davi falando de como, pela primeira vez,
acreditava que seu trabalho tinha futuro. Dona Celeste contando que, aos 58 anos, sentia orgulho de dizer onde trabalhava. E até Júlia, com os olhos brilhando, dizendo que uma empresa não precisa ser uma máquina de moer sonhos. Quando terminou, houve silêncio na sala. Se ainda acham que preciso ser substituído, tudo bem, disse Carlos, firme. Mas saibam que o novo caminho já começou. E não tem mais volta. Cláudio, tenso, não disse nada. Bernardo apenas olhou para Carlos e balançou levemente a cabeça. Pela primeira vez, com respeito genuíno. Na semana seguinte, Carlos recebeu uma carta formal do conselho. Não seria substituído. Ao contrário, seria mantido com total liberdade para continuar os projetos iniciados, com uma recomendação final: continue, mas prove que esse modelo é replicável. Ele sorriu ao ler. Sabia que não seria fácil, mas também sabia que já estava fazendo história. No fim do dia, encontrou Júlia no deck. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Ela estava com um pacote pequeno nas mãos. O que é isso? Perguntou ele. Ela entregou. É para você. Um presente simbólico. Carlos abriu. Era uma pequena estátua artesanal de madeira, representando um homem com o rosto dividido, metade engravatado, metade simples, com ferramentas na mão. Ele ficou sem palavras. Para você nunca esquecer que pode ser os dois. Sem culpa. Carlos segurou a peça com força. Olhou para a Júlia. Obrigado, por me lembrar quem eu sou. Não, por se permitir ser, enfim, quem você sempre quis. O fim do verão trazia consigo um novo ritmo ao resort. O movimento de hóspedes diminuía, mas dentro do coração do hotel, a vibração era intensa. Era tempo de avaliações, de replanejamento e, principalmente, de continuidade. Carlos caminhava pela área externa onde uma pequena horta começava a nascer. A ideia havia surgido numa das reuniões do recém-criado Conselho Interno de Funcionários, uma sugestão de Tânia, camareira há mais de 20 anos, que lembrará de como sua avó cultivava hortaliças nos fundos da casa. Agora, alface, salsinha e cebolinha brotavam em canteiros feitos com madeira reaproveitada. É só o começo, ela disse, sorrindo, quando o viu passar. Daqui a pouco vai ter tomate e até pimenta dedo de moça. Carlos sorriu. A simplicidade da ideia e o envolvimento de todos era o tipo de inovação que não aparecia em relatórios, mas transformava o dia a dia de verdade. Mas nem tudo corria em harmonia. Um novo projeto, a implementação de um centro de capacitação profissional dentro do próprio resort, encontrava obstáculos. A proposta era transformar uma ala desativada do hotel em um espaço para cursos técnicos voltados aos próprios funcionários e jovens da comunidade local. Carlos acreditava profundamente no projeto, mas esbarrava em questões jurídicas, burocráticas e, sobretudo, na resistência velada de parte da alta gestão da rede, que ainda via aquilo como gasto desnecessário. Durante uma reunião com o jurídico e a diretoria administrativa, Carlos ouviu frases como: "A gente não é ONG, Carlos. Isso pode virar um precedente perigoso. E se outros hotéis da rede quiserem o mesmo?" Ele manteve a calma. Que ótimo seria, não é? Ter mais hotéis investindo em pessoas. Do outro lado da mesa, Cláudio Vasques apenas observava. Não falava muito, mas seus olhos deixavam claro que aquela guerra ainda não havia terminado. Na mesma semana, a cidade recebia um evento de turismo regional e o resort se tornava ponto de visita para profissionais do setor. Entre os visitantes, estava uma jornalista cultural do maior jornal do estado, Mariana Peçanha. Ela havia lido a matéria anterior sobre o hotel e queria ver, com os próprios olhos, se o que se dizia era real ou apenas marketing. Carlos, sabendo da importância da visita, fez diferente. Em vez de uma apresentação institucional, pediu que Júlia mostrasse o hotel, e deixou que Mariana falasse com quem quisesse, sem roteiro, sem filtros. Durante a visita, Mariana conversou com camareiras, garçons, jardineiros, técnicos. Ouviu histórias de superação, de gratidão e de pertencimento. No fim da tarde, pediu para conversar com Carlos.
Não esperava ver isso aqui. Normalmente, quando dizem que funcionários são prioridade, é só fachada. Aqui, é visível. Carlos agradeceu, mas fez questão de lembrar: ainda tem muito a ser feito. A diferença é que, agora, as pessoas sabem que tem voz. Dias depois, a matéria foi publicada. Um caderno inteiro dedicado ao hotel que inovou cuidando de dentro para fora. A reportagem falava da transformação da cultura organizacional, da criação do conselho interno, do clima de respeito entre funcionários e, claro, da ideia do centro de capacitação. A matéria viralizou. E com isso, vieram olhares inesperados, inclusive de patrocinadores, ONGs e até universidades interessadas em apoiar o projeto. Em poucos dias, o que era apenas uma ideia desacreditada, ganhou força. Júlia, ao ler a matéria, levou uma cópia até Carlos. Aqui está. Prova de que quando a gente planta coisa boa, a colheita vem. Ele pegou o jornal e ficou em silêncio por alguns instantes. Eu tinha medo disso nunca acontecer. Medo de tudo isso morrer engasgado na vontade. Vontade, quando é verdadeira, não morre. Dorme. E acorda quando a gente cria coragem de realizar. Com o novo impulso, Carlos finalmente conseguiu aprovação para começar a reforma da ala desativada. Era o início do Centro de Formação Raimundo dos Santos, uma homenagem surpresa a seu Raimundo, que, ao descobrir a notícia, chorou pela primeira vez diante de todos. Nunca pensei que meu nome ia ficar em parede de escola. Minha escola foi a vida, menino, disse ele, emocionado. E é por isso que ela tem seu nome, respondeu Carlos, abraçando-o. A notícia da criação do centro gerou um novo ciclo de esperança entre os funcionários. Davi foi o primeiro a se inscrever para o curso de elétrica avançada. Tânia se inscreveu no curso de gestão de ambientes. Júlia sugeriu abrir uma oficina de comunicação para jovens da cidade. A horta passou a abastecer a cozinha dos funcionários, e em parceria com pequenos produtores, surgiram oficinas de agroecologia. Mas, como toda grande virada, a nova fase trouxe sacrifícios. Carlos passou a dormir menos. Passou a sentir mais o peso da responsabilidade. E também sentia a distância de certos setores da rede, que o viam agora como um gestor idealista demais. Teve que cortar orçamentos em áreas supérfluas para garantir verba para o centro, e isso gerou desconforto com fornecedores antigos. A relação com Júlia, embora sólida, também foi posta à prova. Eles discutiram sobre prioridades do projeto, sobre o tempo que passavam juntos, ou melhor, o tempo que deixavam de passar. Eu sei que isso é grande. Eu vejo. Mas você também precisa viver, Carlos. Não pode salvar todo mundo e esquecer de si, disse ela, numa noite em que ele chegou tarde ao alojamento compartilhado, exausto. Carlos ficou em silêncio, a cabeça baixa. Eu tenho medo de parar. E tudo isso voltar a ser como era. Ela segurou seu rosto com as duas mãos. Não vai. Porque agora não depende mais só de você. Depende de todos nós. Você só plantou a semente. Na última semana da estação, a reforma do centro foi concluída. O primeiro dia de aula foi marcado com um café comunitário, música ao vivo e depoimentos emocionados. Carlos observava tudo de longe, encostado na parede, com olhos marejados. Júlia se aproximou, segurando 2 xícaras de café. Estamos no lugar certo, na hora certa, disse ela. Carlos olhou ao redor, para os rostos que sorriram, para os sonhos que haviam sido reacendidos, para a vida que pulsava em cada canto do resort, e concordou. Pela primeira vez, eu sinto isso também. O resort nunca fora tão movimentado. O centro de capacitação havia se tornado um símbolo não apenas para os funcionários, mas para toda a cidade. O impacto das ações de Carlos, embora silencioso em algumas partes, ressoava em todas as esquinas do hotel. O trabalho em equipe se tornará mais coeso, mais intenso. O lugar já não era mais só um ambiente de férias, mas também um polo de aprendizado e oportunidades. Carlos, no entanto, sabia que ainda havia muito a ser feito. A resistência interna do hotel, que não desaparecera completamente, começou a se manifestar de forma mais sutil, mas igualmente perigosa. A cada reunião, o ceticismo se tornava mais visível.
A pressão das altas esferas da rede de hotéis crescia, e as críticas começaram a aumentar. Mesmo com os números de satisfação dos hóspedes subindo e a produtividade interna em alta, as pequenas fricções se acumulavam, ameaçando desestabilizar tudo. O maior obstáculo que Carlos enfrentava agora era o próprio conselho da rede, que começava a questionar a viabilidade a longo prazo dos projetos. Para eles, o modelo humanizado de gestão parecia promissor, mas ainda não era suficiente para garantir os lucros esperados. Foi então que uma reunião crucial foi marcada. O conselho desejava uma revisão detalhada sobre o impacto financeiro dos últimos meses, uma última tentativa de verificar se o que Carlos havia implementado era sustentável. Carlos não hesitou. Ele se preparou com afinco, reunindo todos os dados de desempenho, desde a alta taxa de retenção dos funcionários até a crescente lealdade dos hóspedes. Mas sabia que o maior desafio seria convencer um grupo tão tradicional sobre a eficácia de sua abordagem. Na manhã da reunião, o céu estava nublado, e o vento que batia nas janelas do escritório parecia pressagiar algo grande. Carlos entrou na sala de conferências com uma pasta cheia de relatórios. Seu olhar estava determinado, mas seu corpo sentia o peso de tudo o que estava em jogo. Ele começou a apresentação sem rodeios, colocando na mesa as estatísticas mais recentes: aumento de 30% nas reservas de clientes fiéis, redução de 50% na rotatividade de funcionários, e a implementação do Centro de Capacitação como modelo de desenvolvimento contínuo para os colaboradores. O que estou propondo não é apenas uma forma de gestão, começou ele, olhando para os membros do conselho, com voz firme. O que propus hoje é uma visão de longo prazo. E é isso que temos que pensar. O mundo está mudando, e as empresas precisam se adaptar. No entanto, em meio ao aplauso pela qualidade das informações, uma figura conhecida no conselho, um investidor antigo e muito conservador, levantou-se. Carlos, com todo respeito, suas ideias podem ser bonitas no papel, mas ainda não mostram lucro imediato. Somos uma rede de hotéis, não uma instituição educacional. Não podemos abrir mão de nossa rentabilidade. Carlos sentiu o ar se tornar mais denso. Ele sabia que o ponto de equilíbrio tinha chegado. Eu não estou abrindo mão da rentabilidade, respondeu com calma. Estou criando uma base sólida para nossa sustentabilidade a longo prazo. O impacto social que geramos vai resultar em lealdade, em uma equipe mais engajada e, consequentemente, em um serviço de excelência. Isso é um investimento de longo prazo. Houve um murmúrio na sala. Carlos poderia ver as dúvidas nos olhos de alguns, mas também percebia uma pequena abertura. Então, ele decidiu arriscar. Vou fazer um teste. A partir de hoje, vamos redirecionar um percentual das nossas reservas para um projeto de capacitação fora do hotel, focado em jovens da região. Se o retorno não for satisfatório dentro de 6 meses, posso rever todo o meu modelo de gestão. O silêncio se estendeu por alguns minutos. Cláudio Vasques, que havia permanecido em silêncio durante toda a reunião, finalmente interveio. Se você realmente acredita nisso, então vamos ver. Mas estou avisando, se isso não funcionar, você será responsabilizado. Carlos sentiu o peso das palavras de Cláudio, mas também sentiu que aquilo era o último obstáculo. Ele tinha que acreditar que a mudança era possível. Eu entendo o risco, respondeu ele. Mas acredito, com toda a minha experiência, que este é o único caminho para um futuro mais forte e resiliente. A reunião terminou sem uma decisão clara, mas todos sabiam que a proposta de Carlos fora aceita, ao menos temporariamente. Ele tinha 6 meses para provar que seu modelo de gestão não só era viável, mas essencial. Nos dias seguintes, Carlos não podia escapar da tensão. O hotel estava em sua melhor fase, mas ele sabia que um erro agora significaria o fim de tudo. Seus dias eram repletos de reuniões intermináveis, ajustes finos nos processos internos e acompanhamento de cada detalhe, desde a satisfação dos hóspedes até os relatórios de progressos das iniciativas sociais. Júlia, que ainda estava ao seu lado, percebia a exaustão em seus olhos. Ele estava mais reservado, mais distante. Algumas noites, ele simplesmente desabava na cama, sem palavras, perdido em seus próprios pensamentos. Você tem feito tudo o que podia, disse ela, numa dessas noites. Não deixe que os medos dos outros definam sua confiança. Carlos a olhou, absorvendo suas palavras. Eu preciso fazer isso funcionar, Júlia.
Não é só sobre o hotel. É sobre mostrar que podemos ser mais do que números. Eu preciso provar que é possível construir sem destruir. Ela segurou sua mão. Você já provou, Carlos. E, se algo acontecer, todos nós vamos estar com você. Isso é o que importa. Enquanto isso, a cidade ao redor do resort começava a notar os efeitos da transformação. Jovens, antes sem perspectivas, começaram a procurar formas de se inscrever no centro de capacitação. Algumas famílias de fora, que conheciam o trabalho realizado, começaram a apoiar o projeto com doações de material didático e alimentos. O clima no hotel estava mais caloroso. As conversas nas áreas de descanso dos funcionários se tornaram mais sobre projetos pessoais do que sobre fofocas. As conversas de almoço não eram mais só sobre o trabalho pesado, mas sobre os próximos passos da comunidade. Carlos não poderia mais negar. Sua visão estava se espalhando, de forma silenciosa, mas forte. O dia seguinte à reunião com o conselho trouxe uma notícia inesperada. Uma grande rede de turismo estava interessada em firmar uma parceria para promover o centro de capacitação como modelo de formação em turismo sustentável. Se a parceria fosse firmada, a visibilidade do projeto se espalharia para outros estados, e mais jovens teriam a oportunidade de ser capacitados. Carlos sabia que estava em um ponto de inflexão. Ele sentia o peso da responsabilidade, mas também sentia, pela primeira vez em muito tempo, a confiança de que a mudança estava ao seu alcance. Ele estava pronto para enfrentar o teste final. Agora, mais do que nunca, ele sabia que o futuro estava sendo moldado não pelas promessas vazias, mas pelo trabalho árduo, pela coragem de apostar no que ninguém acreditava. E, mesmo que as dificuldades aumentassem, ele não voltaria atrás. Os meses seguintes foram como uma montanha-russa. À medida que o projeto de capacitação tomava forma, novas oportunidades surgiam, mas com elas, novos desafios. Carlos já sabia que o sucesso do centro de formação não dependia só de sua visão e de seu empenho. Ele precisava de mais do que números e relatórios. Precisava convencer todos de que essa transformação era real, palpável e duradoura. Os primeiros resultados estavam surgindo. Jovens da comunidade já estavam sendo treinados e integrados nas funções operacionais do hotel, e os hóspedes estavam notando a diferença. A qualidade do atendimento havia melhorado. Funcionários mais capacitados, mais motivados e mais respeitados refletiam diretamente na experiência dos visitantes. Porém, a pressão sobre Carlos só aumentava. O conselho da rede de hotéis, que havia aceitado temporariamente a ideia de Carlos, começava a cobrar resultados mais concretos. A parceria com a rede de turismo sustentável estava estagnada, e o retorno financeiro do projeto ainda não aparecia como esperado. Carlos não podia mais viver com a dúvida. Ele precisava de um novo impulso. O que o mercado precisava ver era que seu projeto, embora fundamentado em princípios sociais, tinha potencial para ser rentável. Então, ele tomou uma decisão importante. Faria uma grande apresentação para a alta cúpula da rede de hotéis, reunindo todos os investidores e stakeholders. Era o seu momento de mostrar o impacto positivo do centro de capacitação e como ele poderia ser escalado para outros resorts da rede. Nos dias que antecederam a grande reunião, Carlos estava mais isolado do que nunca. Seus pensamentos giravam em torno de como estruturar a apresentação. Para ele, não era só uma questão de números, era sobre paixão, sobre mostrar que o verdadeiro valor do hotel estava nas pessoas. Ele queria convencer os mais céticos de que um hotel não era apenas um produto, mas uma experiência humana. Na noite anterior à apresentação, ele se encontrou com Júlia no pequeno café do resort. A mulher que sempre o apoiou, mas que também sabia ser o alicerce de sua resistência, parecia mais serena do que ele. Estou nervoso, Júlia. Sei que o projeto tem todo um impacto social, mas, no fim das contas, eles querem ver lucros, ele disse, olhando para o fundo de sua xícara de café. Eu tenho medo de não ser o suficiente. Júlia olhou para ele com um sorriso tranquilo. Você já deu tudo de si, Carlos. O que eles não podem ver hoje, vão ver amanhã. O que realmente importa é o que você construiu aqui. Você não está sozinho. Ela fez uma pausa antes de continuar. Este lugar tem algo que nenhum número vai conseguir capturar. E é isso que você precisa transmitir. O impacto real que o projeto tem nas vidas de cada pessoa aqui. Carlos a olhou,
sentindo o peso daquelas palavras, e uma sensação de calma o preencheu. Ele sabia que sua missão ia além da aprovação de um grupo de investidores. Ele queria construir algo verdadeiro, algo que tocasse os corações das pessoas. A manhã da apresentação chegou. Carlos estava de terno e gravata, o rosto pálido, mas com o olhar firme. Ele entrou na sala de reuniões e se sentou frente ao conselho da rede de hotéis, que parecia mais atento do que nas últimas vezes. Todos estavam ali para ouvir sua proposta, mas a tensão era palpável. Ele iniciou a apresentação com os resultados iniciais: aumento de 25% na satisfação dos hóspedes, redução de custos operacionais em 18% e o impacto direto nas taxas de rotatividade dos funcionários. Os números eram impressionantes, mas o que realmente chamou a atenção de todos foi a transformação interna do resort. O centro de capacitação não era apenas uma ferramenta de treinamento, mas um símbolo do que o hotel poderia se tornar: um modelo de inclusão, de aprendizado e de crescimento. Carlos não se prendeu apenas aos números financeiros. Ele usou histórias reais. Contou sobre Tânia, a camareira que, com o apoio do centro, agora era responsável pela gestão de equipes e supervisionava a qualidade das instalações. Falou sobre Davi, o garçom que se matriculou no curso de gastronomia avançada e sonhava em abrir seu próprio restaurante. Ele descreveu como a mudança não era só nos processos, mas nas pessoas. Pessoas que estavam se tornando mais do que apenas funcionários, mas membros de uma família. Quando ele terminou, a sala estava silenciosa. O peso da decisão pairava no ar, mas ninguém parecia pronto para desconsiderar o que tinha sido apresentado. Foi Cláudio Vasques, o mais cético de todos, quem finalmente falou. Você realmente acredita que esse modelo pode ser replicado em toda a rede? Sua voz era grave, mas não mais desdenhosa. Carlos respirou fundo e olhou para os olhos de Cláudio. Eu acredito, sim. Porque a chave não está em tornar os funcionários apenas mais eficientes. A chave está em dar a eles uma razão para se importar. Se você dá a uma pessoa a chance de crescer, ela cresce de forma natural, e o resultado disso se reflete no trabalho dela. E é isso que nós podemos replicar em todos os lugares. A reunião foi longa, cheia de debates acalorados. Mas, ao final, o conselho fez uma proposta. Iriam apoiar o centro de capacitação em um projeto piloto em um resort da rede em outra cidade, como teste. Se o impacto fosse positivo dentro de 6 meses, o projeto seria expandido para outras unidades. Carlos sabia que isso ainda era um risco, mas era o tipo de risco que estava disposto a correr. Ele tinha conseguido algo grande, mas a batalha não estava vencida. Agora, ele tinha que provar que o que ele acreditava era real, e tinha que fazer isso no tempo certo. Nos dias que seguiram, o clima no resort foi de celebração contida. As melhorias que Carlos havia buscado no centro de capacitação começavam a se consolidar. Mas, no fundo, ele sabia que sua verdadeira vitória seria quando o projeto fosse reconhecido não só dentro do resort, mas por todos que dependiam dele. Ele ainda tinha muito trabalho pela frente. Mas pela primeira vez em meses, Carlos sentiu que não estava carregando o peso do mundo sozinho. Ele tinha uma equipe ao seu lado. Ele tinha Júlia, Tânia, Davi e todos os outros que, de alguma forma, tinham se tornado parte do que ele acreditava ser possível. O tempo passou rapidamente. 6 meses se passaram desde que Carlos apresentou sua proposta ao conselho da rede de hotéis. As noites de insônia, as preocupações incessantes com os detalhes do centro de capacitação e os desafios enfrentados na busca de aceitação estavam agora se transformando em uma história de superação. O projeto piloto, que havia começado como uma aposta arriscada, estava agora nos trilhos. Mais do que isso, ele estava se espalhando para outras unidades da rede. Naquela manhã, o céu estava claro, sem uma nuvem no horizonte. Carlos sentia a energia positiva no ar, mas, ao mesmo tempo, não podia deixar de sentir uma leve ansiedade. Hoje seria o grande dia. Ele receberia a resposta final do conselho da rede de hotéis. Uma aprovação para expandir o centro de capacitação a todas as unidades da rede ou uma negativa que poderia colocar tudo a perder. Ele se levantou cedo, indo até o centro de capacitação. As pessoas já estavam lá, em um movimento constante, aprendendo, praticando, interagindo. Tânia estava supervisionando uma turma de camareiras que agora, com mais conhecimento, estavam não só fazendo seu trabalho com mais eficiência, mas também ajudando a treinar novas funcionárias.
Davi, agora um gerente assistente de restaurante, estava ajustando o cardápio com novos pratos, incorporando ingredientes locais que ele aprenderá durante o curso de gastronomia. O impacto estava mais do que visível, estava radiante. O que Carlos havia começado com uma visão, agora era uma verdadeira transformação, uma história de vida que ganhava corpo. Júlia entrou na sala, com um sorriso suave, e se aproximou dele. "Está pronto para o grande dia?" Ela perguntou, com um brilho nos olhos. Carlos sorriu, ainda sentindo a ansiedade, mas com a certeza de que estava preparado. "Eu estou pronto. Eles vão ver o que conseguimos, Júlia. Eles vão ver o que fizemos juntos." A reunião no conselho estava marcada para o final da tarde, mas antes disso, Carlos queria garantir que o impacto do projeto fosse visto de perto. Ele organizou uma visita guiada para os membros do conselho e outros investidores-chave. Cada uma das áreas do hotel estava em pleno funcionamento, e os resultados eram inegáveis. Os hóspedes estavam sendo atendidos por funcionários mais engajados, mais felizes, e as mudanças eram notadas em cada canto. Na hora marcada, Carlos e Júlia lideraram o grupo de investidores até a grande sala de reuniões, onde tudo se decidirá 6 meses antes. A atmosfera estava carregada de expectativa. A sala estava cheia, com olhares fixos em Carlos, como se o peso da decisão estivesse sobre seus ombros. Mas ele estava calmo, como nunca estivera antes. A reunião começou, e os números foram apresentados. Carlos, com o apoio de sua equipe, detalhou o impacto do Centro de Capacitação nas finanças e, mais importante ainda, no ambiente de trabalho e nas vidas dos funcionários. Ele não se limitou apenas aos dados numéricos, ele contou histórias. A história de Tânia, que, com o treinamento adequado, não só melhorou seu trabalho, mas agora tinha um futuro promissor. A história de Davi, que já sonhava em abrir seu próprio restaurante, inspirado pela capacitação que teve. Quando Carlos terminou sua apresentação, a sala estava silenciosa. Ele sabia que o impacto das histórias e dos números agora não podia mais ser ignorado. O trabalho árduo de todos estava ali, presente, nas palavras de cada funcionário, no sorriso no rosto de cada pessoa que passava por aquele hotel. Finalmente, Cláudio Vasques, o investidor mais resistente, falou: "Eu preciso admitir que, no início, eu duvidei de tudo isso. Acreditava que um hotel não deveria ser apenas sobre o impacto humano, mas sobre resultados imediatos. Mas o que vi aqui não pode ser ignorado. Não é só lucro, é sustentabilidade, é fidelidade, é valor a longo prazo." Carlos sentiu uma onda de alívio, mas sabia que o maior teste estava por vir. "Então, qual é a decisão?" perguntou ele, a tensão ainda visível em seu rosto. Cláudio olhou para os outros membros do conselho e, depois de um momento de silêncio, disse: "Estamos prontos para seguir em frente. A proposta foi um sucesso. Vamos expandir o modelo de capacitação para todos os hotéis da rede. É isso o que vamos fazer." A resposta foi uma verdadeira onda de emoção. O coração de Carlos disparou, e ele se deu conta de que finalmente havia conquistado o que sempre acreditou ser possível. O impacto das suas ações não só mudaria a vida dos funcionários, mas também mostraria ao mundo que as empresas podiam, sim, prosperar humanizando suas operações. Júlia se aproximou dele, com os olhos brilhando de felicidade. Ela sabia o quanto esse momento significava para ele, e sentiu como se também fosse sua vitória. Carlos, com um sorriso tranquilo, a abraçou. Eles haviam chegado tão longe, juntos. Ele sabia que aquele não era o fim, mas um novo começo. Nos meses seguintes, o modelo de capacitação se expandiu para os outros resorts da rede. O impacto foi instantâneo. A lealdade dos hóspedes aumentou ainda mais, e a rede de hotéis viu suas margens de lucro crescerem devido à maior qualidade do serviço e à dedicação dos funcionários. Mais do que nunca, Carlos sabia que não estava apenas conduzindo um hotel, mas uma missão. Com o sucesso de sua visão, o centro de capacitação não era mais apenas uma parte de um hotel, era uma fundação para a transformação de muitas vidas. O verdadeiro legado que Carlos estava deixando não era apenas o hotel, mas a mudança profunda nas pessoas ao seu redor. Tânia se formou e começou a liderar uma nova geração de mulheres que buscavam capacitação. Davi, após alguns anos de trabalho, finalmente abriu seu restaurante, um empreendimento próspero que agora servia como um exemplo para os outros funcionários do hotel. E Carlos,
que antes se escondia atrás de uma identidade falsa, agora se sentia realizado, pois havia encontrado seu verdadeiro propósito. Ele sabia que, por mais difícil que fosse, a jornada havia valido a pena. Com um sorriso no rosto e um coração cheio de gratidão, ele olhou para o futuro. Um futuro que, agora, não era apenas o seu. Era de todos que o acompanharam, de todos que acreditaram na ideia de que era possível transformar vidas, um passo de cada vez. Fim. Se você chegou até o final, comente flagrante, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.